meu povo, galera mentorizada, você concurseiro e concurseira aí, está estudando, se deparou no seu edital aí com os autores do construtivismo. A gente já trabalhou Piaget, Vygotsky e agora a gente vai falar sobre Vallon. Henri Vallon é um francês, né, um autor muito conhecido aí pelo campo, principalmente é, nos aspectos que envolvem aí a afetividade. Então ele é um autor que é muito trabalhado nesse sentido, tá? Ele traz muito do aspecto da psicogênese, né? Então, ele vai trazer aspectos que são bem interessantes para o desenvolvimento humano, para a infância, né? Os fatores orgânicos e sociais. Então, Henri Paul Ianciti Vallon nasceu em 15 de junho de 1879 e passou para frente o nome da família, né? Como a gente bem sabe, ele é reconhecido pelo seu trabalho aí, que envolve a pesquisa com a psicologia e desenvolvimento, tá? Então, sua postura era bem interativa, né? Ele focou ainda mais os projetos na infância do ser humano, tá? Então, a sua vida acadêmica ele sempre se manteve próximo da educação, mesmo quando ainda era muito jovem, graças à sua formação primeiro em medicina ali, né? Ele pôde trabalhar com crianças que naquele momento eram chamadas de portadoras de necessidades mentais. Então, em meio a tudo isso, foi a guerra. Ele revisou os seus estudos neurológicos quando se deparou com as lesões cerebrais dos ex-combatentes. Então, ele se deparou com aquilo ali. E ele, como professor, ele ensinou a respeito da psicologia infantil, tá? E focou muito na produção literária, sobre esse campo, desde o seu doutorado. Então, ao crescer, ele se tornou ali o diretor e deu início ao laboratório de psicobiologia pediátrica no Centro Nacional de Pesquisa Científica. Então, à medida que ele vai se firmando ali, né, no campo da psicologia infantil, ele vai exercendo seu trabalho em entidades mais ligadas ao campo da psiquiatria, tá? Então, de acordo com a teoria de Henri Vallon, o fator orgânico influencia de forma direta na evolução do pensamento, tá? Então, essa seria a primeira condição para que a gente possa desenvolver nossa capacidade para o nosso crescimento. Então, além dele, as influências do meio colaboram e moldam a primeira instância, né? Então, de acordo com a teoria de Henri Vallon, o homem é fruto de uma combinação entre influências fisiológicas e sociais. Com isso, toda avaliação e pesquisa do psiquismo não vai poder ali invalidar nenhum e nem outro, tá? Dentro do aspecto da evolução. O Valon, gente, é muito engraçado que eu estou gravando aqui no estúdio e aí tem um barulho de um caminhão aqui que eu tenho que comentar com vocês, porque vocês não conseguem ouvir graças ao isolamento acústico, né, que a gente tem aqui no estúdio para que vocês não ouçam, mas assim tá um barulho que eu não estou conseguindo me concentrar naquilo que eu estou falando e é muito engraçado isso. É, Vamos lá. Então, a gente fala do Henri Vallon como um cara que traz a perspectiva da psicologia, né, que traz aí a ideia, né, do campo da educacional mesmo, né, e principalmente sua influência para a afetividade. Tá? Então, a gente poderia abordar sobre Henri Vallon sobre diversos aspectos, né, principalmente no que diz respeito ali à questão da dialética, né, a questão da, do desenvolvimento do pensamento, toda a concepção da dialética do desenvolvimento infantil, tá? E os estágios que ele também apresenta, que a gente vai comentar, que é o foco principal da nossa aula de hoje. Tá? Então a gente vai trazer principalmente aí, dentro da teoria de Henri Vallon, os conceitos e principalmente os fatores ligados aí aos estágios, tá? Então, dentro dos fatores orgânicos e sociais de desenvolvimento, tá? Ele ele vai também sinalizar que esse fator orgânico é a primeira condição para que a gente possa desenvolver a nossa capacidade. Então, as influências do meio colaboram e moldam essa primeira instância, como eu disse ali, tá? Então, vamos ao que interessa, tá? Então, o Henri Vallon, a gente podia destacar várias imagens, né, vários elementos aqui que são importantes, ligados a Henri Vallon, mas a gente preferiu aí destacar aquilo que, para nós, tem relevância e que talvez você consiga matar uma questão na hora da prova que é importante, tá? Lembrando que você já segue as nossas redes sociais, se você não faz isso, faça isso agora, que eu sempre peço carinhosamente para que você faça isso e baixe também os nossos materiais gratuitos no nosso site. Eu separei 5 elementos dessa teoria aqui, né, de Henri Vallon. Olha só, a gente tem aqui a psicogênese, tá? A gente vai tocar um pouco nesse ponto da psicogênese.
Então, a gente tem também o interacionismo, já que ele é um autor do interacionismo, né? Então, a gente tem justamente esse nome, tá? Então, para Valon, preste atenção, para Valon, a gênese da inteligência é genética e organicamente social. Ou seja, um ser humano, palavras de Gadot vai dizer o seguinte: Valon considera que o meio social, que é mais que o meio físico, é vital e primordial para o desenvolvimento da criança. O desenvolvimento normal fora desse meio social é impossível. Então, para Valon, a criança é um ser social e com a personalidade em desenvolvimento. Então, falar que a escola deve proporcionar uma formação integral, e aí aqui a gente já diz aqui ó, um pouco desse aspecto de educação integral. O que ele está chamando de educação integral aqui? Tá? Aí, o aspecto, deixa eu botar aqui para vocês, ó, o aspecto intelectual. Deixa eu ver se estou na frente de vocês. Não sair da frente de vocês. Intelectual, afetivo, tá? E social. Então ele está trazendo esse aspecto aí, tá? A afetividade para Valon é um dos pontos principais, tá, gente? Já vi vocês caírem em questões aí de bobeira porque não se ligaram que diz respeito à afetividade. É o papel fundamental no desenvolvimento da pessoa. Então, para Valon, essas transformações fisiológicas de uma criança, né, que nas palavras de Valon, tem a ver com o seu sistema neurovegetativo. Revelam importantes traços do caráter da personalidade. Por isso que um dos estágios lá vai ser é, personalismo, né? Então ele tem lá um dos estágios chamado personalismo, ocorre lá dos 3 aos 6 anos. Então a gente vai ter lá o aspecto da inteligência, do movimento, da afetividade dentro do Valon apresenta, tá? Então a gente também trouxe aqui a ideia da alternância funcional para que ele vai pensar também aí como uma característica, tá? Dentro dessa alternância funcional, ele vai falar que na sucessão dos estágios ocorre uma alternância entre as formas de atividades e de interesse das crianças, o que ele vai chamar de alternância funcional. Então, cada fase, predominantemente, ele vai dizer, inclusive, de dominância, de afetividade, de cognição, cada fase dessa é um processo permanente de integração e diferenciação que vai integrando as conquistas realizadas pela outra fase. E isso vai se construindo reciprocamente, ok? Então, Valon vai assinalar que o desenvolvimento se dá de forma descontínua, né, sendo marcado muito por rupturas, retrocessos. Então, a cada estágio do desenvolvimento infantil, há uma reformulação, e não simplesmente uma adição ou reorganização dos estágios anteriores. Então, há uma reformulação. Ocorre também, ali, segundo o Valon, é, um tipo particular de interação entre sujeito e ambiente. Perceba que ele está falando dessa interação entre sujeito e ambiente. Então, é muito comum as bancas colocarem esse aspecto aí para fazer você se confundir, trazendo também o aspecto de Vygotsky, que tem muito mais do elemento da cultura, da mediação, da linguagem. Você já viu isso comigo em outros momentos aqui nas nossas aulas. Beleza? Então, olha só. Tomando como base isso aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai avançando, colocando esse autor num contexto que a gente tem aqui de Vygotsky, Valon e Piaget, ou seja, do construtivismo. Autores do construtivismo, que a gente já falou isso bastante, né? Então, vamos falar agora um resumo rápido aqui, né, sobre Valon. A gente já falou rapidamente sobre as funções psíquicas, né, que para o psicólogo francês ele vai estudar sobre isso aqui, né? E com esse estudo ele vai trazer contribuições ímpares para a educação. O aspecto da afetividade ele é salutar, né? Ele se destacou por humanizar a aprendizagem, porque disse que a afetividade tinha que ser levada em consideração no processo de ensino-aprendizagem. Então, gente, é muito importante vocês ficarem com isso aqui em vista, tá? Porque esse aspecto que traz aí a ideia da afetividade é muito salutar e muito cobrado em prova quando de respeito aí a valor. Valon disse que o ser humano se desenvolve integralmente no seu psicológico, nas suas relações sociais, no seu físico, na sua parte cognitiva. E aqui tem uma representação dos nossos estágios: o impulsivo emocional, o sensório motor e projetivo,
o personalismo, o categorial e a puberdade e a adolescência. A gente vai falar de cada um em outros momentos. Talvez essa imagem não te ajude muito, porque é uma sintetização aí, né? Então, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, para Valon, o movimento, olha aqui, a ideia do movimento é para a primeira manifestação das funções psíquicas do ser humano, aquela parte motora aqui, né? Então, com isso, ele vai se aprofundar, trazer aspectos ligados à coordenação motora, ao equilíbrio, ao movimento. Então, ele está muito preocupado com essa tenra idade aí, né? Essa tenra idade que está ligada aí aos movimentos. Então, perceba que a preocupação dele nos estágios aqui, ele vai parar lá na adolescência, né? Assim como o Piaget, mas a preocupação dele com o movimento aí, né? Então vamos ao que interessa. Aqui é o que interessa. Vamos lá. Preste atenção. Aqui a gente vai simplificar para você todos os nossos estágios, tá? De Henri Vallon. Aqui, ó, simplificação que eu falei do movimento, motor, físico e motricidade. Então, ele vai falar do ideu movimento, movimento com ideias, rejeição, sedução, conciliação e imitação. Ele vai falar desses corpos funcionais, desses campos funcionais que estão ligados aí à emoção, à afetividade. E aí ele percebe que ele está muito ligado ao corpo aqui, né? A ideia do corpo, da afetividade, da motricidade. Então, para ele, a inteligência tem essa relação de cognitivo e intelectual. E aqui vamos aos estágios, que é o objetivo da nossa aula de hoje. Primeiro, o impulsivo emocional. Tem a ver com a construção do eu, com a interação da criança com o meio, com a impulsividade motora, emocional, tá? E aqui a afetivo, a gente está considerando para Valon, é igual para si, o cognitivo é para fora, tá? Então, o afetivo tem a ver com para dentro, e o cognitivo para fora. A gente pode dizer basicamente sobre essa diferenciação aqui, tá? Então, fora e para dentro. Dentro desses estágios, a gente está falando aqui que os estágios eles intercalam entre afetividade e cognitivo. Tá? E aqui que a gente está fazendo a diferenciação entre o que é afetividade e cognitivo. Afetividade para dentro e cognitivo para fora. Tá? Para que você possa entender melhor aqui. Personalismo. Sensório motor. De 1 a 3 anos, surgimento da marcha. Aqui a questão da linguagem. Ato mental projeta-se em atos motores, ou seja, função simbólica. E aí você tem. Opa! Aí você tem aqui o personalismo, tem a ver com a consciência corporal, a utilização dos pronomes, né, de oposição, sedução e imitação. Aqui tem a característica de personalismo porque tem a ver com a personalidade, a diferenciação do eu, do outro, do eu mundo, né, toda essa relação aqui do personalismo. A fase mais categorial tem a ver com a escolha dos papéis, da autodisciplina, do mental, do pensamento pré-categorial. Pensamento categorial, né, tá aqui, ó, o pensamento pré-categorial, ele está chamando de sincretismo, e a formação de categorias. E esse categorial, gente, tem a ver com categorias mesmo, tá? Então é sobre isso que ele está falando dentro dessa perspectiva, né, do categorial ali, tá? Dentro desse categorial, a gente pode dizer que se inicia por volta dos 6 anos, quando ocorre a consolidação da função categorial, né? Supõe então a separação entre qualidade e coisa. Então, isso vai possibilitar que a criança analise, tá? Sintetize, generalize, compare. Então, todos esses progressos intelectuais vão dirigir-se ali, vão dirigir o interesse da criança para um conhecimento, para a conquista do mundo exterior. Então, toda conduta incorpora as conquistas cognitivas. Então, nessa fase, o aspecto cognitivo vai predominar nas relações das crianças com o meio. Então, é sobre isso que a gente está falando ali, né, nessa perspectiva que ele traz do categorial. E aí, por fim, ele aponta para nós aqui, ó, a adolescência, né, que tem a ver com o fortalecimento do pensamento categorial, quando se de fato consolida. Tem a ambivalência dos sentimentos nessa fase dos estágios, né, de Valon aqui. A escolha de valores morais é muito característico aqui, né, nessa fase mesmo. A atitude de dependência, de oposição, né, então, são características da adolescência. E assim a gente encerra, né? É uma aula bem tranquila. Aí ele vai dizer também que a aprendizagem e desenvolvimento ocorrem intercaladamente. Grave isso aqui, porque isso aqui também é um detalhe importante para a prova, tá? Esse intercalar aí entre afetividade e, e cognitivo, tá? Então, assim, a gente vai encerrando aqui os estágios. É óbvio que aqui a gente está fazendo só uma observação daquilo que é mais característico, né? Para a gente poder pensar aqui a nossa relação
de Henry Vallon e seus estágios. Eu quero deixar uma mensagem para você que de repente ainda não é da nossa mentoria, não conhece o nosso trabalho. Acho importante a gente destacar isso para vocês, porque o mentorizar não é apenas um cursinho preparatório. Muita gente fala, estou entrando no cursinho. Não, mentorizar não é só isso. É toda uma metodologia inovadora, tá? Que foi validada, né, aprovando muitos alunos por aí. O aluno, ele também constrói questões. O aluno que é da nossa mentoria, ele vai construir questões, tá? Com base no seu edital. E a gente vai construindo uma aprendizagem significativa junto com o aluno. Então, para quem está aí no Mentorizar, na nossa turma, nas nossas turmas, vai tendo material direcionado, vai tendo o plano de estudo, né? Aquilo que eu chamo de trilha de aprendizagem, toda a estrutura que você vai ter para que seja feita o seu estudo em metas semanais e diárias que você precisa fazer ali. Tem todo um plantão de dúvidas com um grupo do Zap, né, diretamente comigo. Eu estou lá para tirar dúvida a qualquer hora do dia, estou lá respondendo, às vezes até de madrugada. A resolução de questões de concursos diversos que a gente vai trazendo, questões inéditas. Todo aluno do Mentorizar, ele resolve mais ou menos 1000 questões inéditas que a gente criou para que ele pudesse exercitar ainda mais na sua preparação lá. As aulas são 100% online e elas ficam gravadas. Então é EAD por completo. Tem a parte de interação também, tem o ao vivo, parte síncrona, e tem a parte gravada, ou seja, assíncrona, né? E assim a gente encerra a nossa aula, beleza? Tranquilão, bem tranquilo. A gente vai explorando aqui com vocês. Uma aula bem direcionada para trazer as questões que envolvem aí o nosso Henry Vallon. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula produzida com muita objetividade. Ela faz parte de um conjunto de conteúdos que envolve a psicologia da aprendizagem. Os outros professores, como o professor Jonatas, dentro do projeto Mentorizar, ele também já trabalhou esses autores, mas eu fiz questão de vir aqui e destacar aquilo que é mais importante. Se você está assistindo essa aula pelo canal do YouTube, não deixe de curtir, não deixe de comentar, de compartilhar, mandar isso para alguém. Olha, tem uma aula que eu assisti aqui do Henry Vallon que foi bem interessante, o professor Johnny lá do Projeto Mentorizar. Me ajudou muito, eu acho que eu vou acertar as questões de prova depois disso. E assim, eu fico muito contente de poder te ajudar. Fique bem, bons estudos e até a próxima.